Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vamos ler os 11 primeiros versos. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azecá, em Éfes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Semana passada, não sei quantos de vocês vão se lembrar, eu iniciei a mensagem lembrando que a Bíblia, as pessoas que escrevem a Bíblia, muitas vezes eles usam o recurso de apresentar contrastes. Os escritores sagrados, eles costumam nos ensinar aquilo que eles desejam transmitir por meio da instrumentalidade de contrastes. E esse método, ele é muito forte, muito presente aqui no livro de 1 Samuel. Diferentemente do Novo Testamento, principalmente das cartas paulinas, onde Paulo faz ali afirmações sobre verdades proposicionais, as narrativas históricas, elas nos colocam diante de pessoas diferentes umas das outras. As narrativas históricas, elas nos contam as suas histórias e nos mostram como que Deus está interagindo com e através de pessoas diferentes umas das outras. E de todos os contrastes do livro de Samuel, não existe nenhum mais evidente, mais grandioso, se é que a gente pode dizer assim, maior, do que o contraste que o livro faz entre Davi e Saul. Não sei quantos de vocês vão se lembrar, mas desde que a gente estuda aqui o livro de Juízes, eu em algumas oportunidades afirmo que o escritor sagrado, ele está defendendo o reinado de Davi e não o reinado de Saul. Então, quando Davi entra em cena pela primeira vez, e é aqui que nós vemos isso, no finalzinho do capítulo 16, início do capítulo 16 e aqui no capítulo 17,
esse contraste entre Davi e Saul vai ser uma coisa assim absurda. E esse capítulo 17, essa diferença entre Davi e Saul fica ainda mais em evidência. Porque nesse capítulo 17 de 1 Samuel, talvez um dos mais conhecidos da Bíblia, que fala sobre a história de Davi e Golias. Na batalha entre Davi e Golias, quem é, que também é um contraste, um gigante, uma pessoa menor, mas o maior de todos os contrastes aqui não é entre Davi e Golias, é entre Davi e Saul. E esse contraste fica evidente pela resposta que Davi e Saul dão ao desafio que Golias faz ao povo de Israel. Enquanto Saul se amedronta e não toma nenhuma atitude, Davi é aquele corajoso que vai para a luta, que vai para a batalha. Então nós temos aqui diante de nós mais um desses enormes contrastes que o livro de 1 Samuel nos oferece. Davi e Golias, ao longo da história, se tornou um chavão para todo pequeno que derrota um inimigo maior e um inimigo mais forte. E muitas vezes Davi e Golias é utilizado para se falar ou em contextos de guerra, às vezes no esporte, um time pequeno que venceu um time grande. Aí vem a reportagem no outro dia e diz: Davi vencendo Golias. Nos negócios, na política, se tornou um chavão para falar do pequeno que vence o gigante. E o fato é que a narrativa, a descrição de Davi enfrentando Golias é um clássico. É uma história muito famosa, que tem nela todos os ingredientes necessários para um grande drama. Você lê a história e você vê aqui a expectativa, a satisfação do mocinho que derrota o bandido. Contra todas as probabilidades do mocinho vencer o bandido, aqui nós temos essa história. Por exemplo, a gente tem nessa narrativa aqui o mais longo de todos os relatos do livro de 1 Samuel. Nenhuma história de 1 Samuel é tão grande como essa aqui. Nós temos aqui, em 1 Samuel 17, o mais longo dos discursos de um inimigo de Deus. A Bíblia permite Golias falar muita coisa aqui. Nós temos aqui em 1 Samuel 17 uma história recheada de detalhes. Por exemplo, nós encontramos aqui a quantidade de queijos que Davi leva para o comandante do exército de Israel, que estava liderando aquela guarnição ali onde estavam os seus irmãos. Nós temos aqui detalhes como o peso e as partes da armadura de Golias. Nós temos aqui detalhes como a quantidade das pedras que Davi apanha para jogar em Golias. Então, todos esses detalhes que estão dentro da narrativa são ingredientes que permitem a pessoa que está lendo refletir um pouco mais sobre a história, imaginar a história, tentar visualizar na sua mente como que aconteceu aquela história que está sendo descrita. Então a pessoa que escreve, ela conta detalhes para fazer com que a história ela se torne o mais atrativa possível daquela pessoa que vai ler. Outra coisa importante, interessante sobre 1 Samuel 17. Essa batalha, ela é um divisor de águas para o reinado de Saul.
Esse confronto aqui é a primeira batalha que Saul vai liderar após ele ter sido rejeitado por Deus. É o primeiro confronto que Saul precisa enfrentar depois do Espírito Santo ter se retirado dele. Lembra que semana passada a gente falou sobre isso? O Espírito Santo deixando Saul, e agora o primeiro confronto dele, após o Espírito Santo não estar mais o auxiliando, é esse aqui. Anteriormente, no passado, Saul poderia contar com o auxílio, com a ajuda do Espírito Santo. Agora, pela primeira vez, ele precisa enfrentar uma batalha sozinho, sem o auxílio e as orientações do Senhor. E não era uma batalha simples, não era uma batalha qualquer. E é interessante que, se você voltar um pouquinho na história, quando o povo de Israel pede a Samuel um rei, o motivo principal pelo qual o povo pede a Samuel um rei era para que Israel tivesse um rei, como o tem todas as outras nações, para que este rei saia, é a linguagem bíblica, saia adiante de nós para fazer as nossas guerras. Essa é a linguagem que a Bíblia utiliza para descrever o motivo pelo qual o povo de Israel queria um rei. Nós queremos um rei como tem todas as outras nações, para que ele nos lidere nas batalhas que nós temos a enfrentar contra os nossos inimigos. Nós não queremos mais essa história de Deus levantar juízes esporádicos, em momentos esporádicos da história. O juiz vem, faz o que precisa fazer e depois desaparece. Não, nós queremos um rei, nós queremos uma dinastia. Então, quem deveria liderar essa batalha? O rei. Quem deveria liderar Israel contra os filisteus e contra Golias? O rei. Mas onde está o rei? A gente vai ver onde está o rei. Escondido. Vocês lembram lá, quando Saul foi ser ungido rei, que Samuel começa a lançar sortes, cai na tribo tal, na família tal, a pessoa tal, cai direitinho em Saul. Vocês lembram onde Saul estava? Escondido no meio das bagagens. E aqui agora ele está escondido de novo. Saul é um covarde, um homem extremamente covarde, e a Bíblia vai relatando isso tudo aqui. Mas antes de falar da covardia de Saul e do porquê ele está morrendo de medo, a Bíblia descreve o campeão filisteu em detalhes. Olha aí o verso 4, diz que o nome dele era Golias, e não apenas Golias, mas é importante perceber que ele era de Gate, e a gente vai entender por que isso é importante. Golias de Gate. E a primeira coisa que a Bíblia fala sobre o campeão filisteu é o seu tamanho. A Bíblia diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Traduzindo para a nossa realidade aqui, essa medida corresponde a 2 metros e 90 centímetros de altura. É interessante a quantidade de besteira que se tem dito em livros acerca da altura de Golias. Eu fui fazer uma pesquisa na internet e eu vi algumas pessoas dizendo que Golias tinha 3,60 m, 3,60 m. Teve gente falando que Golias tinha 4,50 m. Então essa
medida, ela varia muito. Agora, as tradições, os estudiosos e aqueles que são mais sérios na tradução da Bíblia entendem que essa medida ela é de 2,90. Inclusive, a própria medida de 2,90 já foi muito questionada. Por exemplo, a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, diz que Golias tinha 2,05 metros. 2,05 metros não é lá um gigante. Alain, que está aqui, quase tem 2,05 metros. Não é? Mas assim, não existem motivos para a gente duvidar dos 2,90 metros. Porque a altura de Golias, de 2,90, não é algo assim incomparável como 4,60 metros, como alguns vão dizer. Para você ter uma noção, hoje o homem vivo, o homem mais alto do mundo vivo tem 2,56 metros. O Guinness Book registra que em 1940, um homem nos Estados Unidos, chamado Robert Wadlow, ele teve 2,72 metros, apenas 18 centímetros menor que Golias. Então, se você olha para a história, você vê pessoas gigantescas. E, biblicamente, existem razões para a gente considerar a altura de Golias descrita no texto? Sim. Por exemplo, quando Israel está se aproximando da terra prometida, ali no final do relato de Êxodo, nós conhecemos aquela história de Moisés enviando espias para investigar a terra de Canaã. E esses espias vão lá e voltam com as notícias, e eles dizem assim, numa parte do seu relato: nós visualizamos os filhos de Anak, povo grande e alto. E os filhos de Anak, eles vieram dos Nefilins, que está lá em Gênesis 6, que eram gigantes, que vai dizer Gênesis 6, os Nefilins eram gigantes que habitavam a terra. Os filhos de Anak, eles são descendência dos Nefilins. E no tempo ali da conquista de Canaã por Josué, diz lá Josué 15 que os israelitas expulsaram os anaquins. E lá no capítulo 11 do livro de Josué, nos é dito o seguinte no verso 22: não foi deixado nem sequer um dos anaquins na terra dos filhos de Israel. Ficaram alguns em Gaza, Asdod e Gate. Ou seja, de onde era Golias? De Gate. O texto diz que Golias era de Gate. Ou seja, na cidade de Golias ainda existiam alguns gigantes. A Bíblia diz isso. Então nós temos muitas evidências para acreditar que Golias tinha lá os seus 2,90 metros de altura. Além disso, o texto nos oferece outros detalhes desse gigante. O verso 5 e 6, olha aí, fala da armadura dele, que era intimidadora. Só a couraça pesava 57 quilos. As pernas cobertas com caneleiras de bronze. Um escudeiro ia diante dele. Ou seja, o fato de que era necessário um homem só para levar o escudo dele, deixa evidente que ele era um ser muito grande. E depois nós somos informados sobre as armas de Golias.
E a grandiosidade da lança é indicada pela ponta da lança. O texto diz que só a ponta da lança tinha 7 quilos. Além do escudo, que era carregado só por um homem, da couraça, das caneleiras, da lança, ele ainda tinha uma espada extremamente imponente. Então, gente, vocês imaginem um homem desse tamanho, com toda essa armadura e parafernália, é de colocar medo em qualquer um. É de assustar qualquer pessoa. E aí o Golias chega diante do povo, do povo de Israel, e propõe a Israel uma batalha representativa. É o que está descrito aí no verso 8 e 9. O que era uma batalha representativa? Escolha um de vocês para vir lutar contra um de nós. Quem vencer na batalha representativa, vence a guerra. Essa estratégia, que acontecia muito na antiguidade, visava poupar a vida de milhares de pessoas. Não precisa ficar matando uma porção de gente. Escolhe um de cada e quem vencer ganhou a guerra. E isso era respaldado principalmente pelo fato de que as nações entendiam que nas disputas entre povos era, na verdade, disputa entre deuses. Ou seja, um combate de apenas 2 guerreiros poderia provar a supremacia de um Deus, tanto quanto uma batalha de 2 exércitos. Então, qual era o raciocínio? Já que nós estamos brigando para ver qual Deus é mais poderoso, não precisa um monte de gente morrer. Basta apenas trazer um representante daqui e um representante dali, eles vão lutar, e quem venceu, Deus venceu. E o outro povo se rende. Era muito comum isso. E além disso, os filisteus não eram idiotas. Por quê? As batalhas anteriores eles tinham perdido para os israelitas. E agora eles encontram um gigante, um homem dessa envergadura, que tem armas poderosíssimas. Quem lá do povo de Israel se habilitaria a lutar contra ele? Quem enfrentaria um homem como esse? Quem poderia defender os israelitas? Quem deveria ser esse homem? Quem deveria ser esse homem? Aquele que tempos atrás foi escolhido por Israel para sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Quem deveria lutar? O rei. Aquele que vai adiante de nós e faz as nossas guerras. Mas onde está Saul? Olha o que diz o verso 11. Ouvindo Saul estas palavras do filisteu, junto com o povo, se espantou e teve muito medo. Assim como ele se escondeu no meio das bagagens, agora ele se esconde no meio do seu exército. E aí, aquelas ameaças de Golias que ele fez nesse dia. O texto, a gente não vai ler agora, vamos deixar isso para frente, mas o texto continua dizendo que Golias faz essas ameaças durante 40 dias. E nós vamos ver o porquê dos 40 dias. Mas eu quero parar aqui na história, que a gente não tem tempo de continuar, o capítulo é muito grande. Eu quero me deter aqui nesses primeiros 11 versos e retirar algumas lições nesses 15 minutos finais para as nossas vidas desses versos iniciais. Qual é a primeira lição que esses 11 primeiros versos aqui nos mostram? Aqueles que confiam na carne, na força humana, na capacidade própria, um dia
eles não vão ter a quem recorrer. Um dia, aqueles que confiam na carne, na sua própria força, eles não vão ter a quem recorrer. Você lembra qual foi a principal característica de Saul quando foi escolhido rei? A Bíblia diz que a principal característica de Saul foi que ele era alto. Ninguém chegava perto de Saul em estatura. Ele se destacava do ombro para cima. Ninguém era igual a Saul, ou seja, ele era o mais destacado, o mais alto de todos os israelitas. Foi isso que chamou a atenção dos israelitas quando Saul foi ungido rei. Tempos depois, a gente viu isso há pouco tempo agora, tempos depois na narrativa bíblica, Samuel olha para Eliabe e acha que Eliabe deve ser o novo rei, ao chegar ali na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei. Ou seja, nós temos a tendência de depositar a nossa confiança naquilo que é grande, forte, poderoso, rico. O povo de Israel colocou a sua confiança num homem alto, que se destacava na sua estatura dos demais. Pois bem, agora Deus coloca alguém realmente alto diante de Saul. Golias era muito mais alto do que Saul e do que qualquer outro israelita. Deus colocou diante de Israel alguém que realmente era alto. E como que Israel ia se sair diante dessa pessoa que realmente era grande? Porque Deus acabara de deixar. Deus acabara de retirar o seu espírito de Saul. Vocês confiam em quem é alto? Pois bem, eu vou colocar alguém que é alto diante de vocês para vocês verem o que é isso. Vocês estão depositando a sua confiança em quem é alto? Eu vou colocar uma pessoa gigante diante dele para ver o que ele vai fazer. E o que aquele que era alto fez quando se deparou com um gigante? Encurralado, com medo, sem saber o que fazer. É igualzinho. Quem confia no dinheiro se esquece de que sempre haverá alguém no mundo mais rico. Quem confia na inteligência desconsidera o fato de que esse mundo tem um monte de gente mais capaz do que ele. Aqueles, e esse é sem dúvida nenhuma um dos ensinamentos desse texto, aqueles que confiam no tamanho ignoram que sempre haverá alguém mais alto. Quem confia nas armas desse mundo, quem confia nas coisas desse mundo, um dia vai ficar em apuros. Vai ficar em apuros. É prudente da nossa parte, mesmo nos momentos de prosperidade, de saúde, de recursos, vivermos e aprendermos a viver o tempo todo na dependência do Senhor. Um dos nossos lemas de vida deveria ser aquele do salmista, quando ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Em quem que nós confiamos, gente? Você acha que quem te dá recursos é o seu emprego público? É?
Você acha que quem te sustenta é a sua saúde? Você acha que quem te dá capacidade de levantar e de conquistar e de trabalhar, quem é? A Bíblia está nos dizendo, com todas as letras aqui, vocês estão confiando em alguém que é alto? Eu vou colocar alguém que é alto diante de vocês para ver a quem que vocês vão recorrer. Só que nesse momento aqui, eles não podiam recorrer a Deus. Por quê? Porque Saul tinha sido abandonado pelo Senhor. Ou seja, quando nós desconsideramos o Senhor, que foi o que Saul fez, e começamos a viver baseados na nossa força, a tentar fazer as coisas do nosso jeito, com a nossa capacidade, desprezando aquilo que Deus nos orienta, vai chegar um dia, há de chegar o dia, em que nós ficaremos assustados, quando se levantar diante de nós problemas gigantescos, e a gente não vai saber o que fazer com eles, porque nós viemos ao longo de muito tempo desprezando o Senhor, ignorando as orientações do Senhor. E Deus há de levantar gigantes para nos mostrar quem realmente é alto. Isso fica muito claro aqui. Aquele que deveria fazer as guerras de Israel, quando se depara com alguém que tem uma característica dele, só que muito mais evidente, morre de medo. Segunda verdade, o que esse texto deixa evidente aqui? Se você tolerar um gigante, ele vai tomar o seu território. Preste atenção nesse detalhe interessantíssimo aqui do texto. A posição que Golias ocupa ao longo do tempo em que ele está ameaçando Israel. Olha o que diz o verso 8. A primeira vez que Golias aparece ofendendo e ameaçando Israel, olha o que ele diz aí: escolhei, final do verso 8, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Aí, olha o que diz o verso 25, já se passaram vários dias, e Davi já chegou ali, e aí alguém diz assim: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Golias está subindo para o lado de Israel. Primeiro ele faz a ameaça de longe, e à medida que os dias vão passando, ele vem subindo na direção de Israel. Ele está se aproximando do exército de Israel. O que esse texto nos lembra? O que a narrativa nos mostra? Se você tolerar um gigante, ele vai tomar o seu território. Nós não podemos tolerar gigantes. O que a Bíblia nos ensina é que a gente deve matar gigantes. Ou seja, se nós somos convenientes com os inimigos do Senhor, os inimigos do Senhor vão começar apanhando território do Senhor nas nossas vidas. Brinca com o pecado, fica flertando com o pecado, que dentro, em muito pouco tempo, ele vai começar a ocupar áreas da sua vida que antes eram dedicadas ao Senhor, que antes eram de Deus, porque você tolerou, porque você não o matou na hora que ele deveria, na hora que ele apareceu, na hora que ele ameaçou a primeira vez, você não o matou, você tolerou, e ele então começou a apanhar território que era de Deus na sua vida.
tolera o pecado, tolera inimigo do Senhor, ele há de apanhar aquilo que é de Deus na sua vida. E por fim, viver em função apenas do que nós vemos restringe a fé e causa medo paralisante. O que eu quero dizer com isso? Saul e o seu exército, eles não conseguiam enxergar absolutamente nada além daquilo que eles estavam vendo naquele momento. Quando eles ouvem ali o desafio arrogante de Golias, eles ficam apavorados. E essa postura de Saul leva os israelitas, leva o exército a ficarem humilhantemente paralisados. O Deus de Israel está sendo questionado e eles não fazem nada. Eles estão sendo humilhados, envergonhados, mas o medo do gigante os impede de agir, de tomar um passo. O verso 16, dá uma olhada aí, diz que Golias intimidou os israelitas durante 40 dias. E ele fazia isso de manhã e à tarde. Todo dia, de manhã e de tarde. Segundo dia, de manhã e de tarde. 38º dia, de manhã e de tarde. Todos os dias vinha Golias e afrontava os israelitas e o Deus dos israelitas. Todos os dias. Quando nós toleramos gigantes, é exatamente assim que acontece com a gente. Os problemas que nós enfrentamos, eles não aparecem apenas uma vez. Eles aparecem de manhã e de tarde, dia após dia, implacavelmente tentando nos intimidar, todo dia. Todo dia. Intimidação é a maior batalha que nós travamos quando lutamos com gigantes. Nós somos seres humanos frágeis, facilmente influenciados pelos nossos sentidos. E aí então nós temos a tendência de deixar que os desafios do presente, os desafios gigantescos que nos sobrevêm, obscureçam aquilo que nós aprendemos e experimentamos lá do passado. Qual é a consequência disso? A gente vai sendo intimidado, vamos ficando paralisados. Saul e o seu exército, eles só conseguiam enxergar aquilo que estava na frente deles, de forma que a realidade do que eles viveram no passado ficou completamente obscurecida. Diferentemente de Saul, diferentemente dos israelitas, o texto continua e diz que aparece um jovem, muito menor do que Saul. E a primeira coisa que Davi diz é assim: quem é este incircunciso? A primeira coisa que Davi diz é isso: quem é este incircunciso? Ou seja, não é do povo da aliança, não foi circuncidado, não tem o sinal de que faz parte do povo. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi não olha para Golias, para o tamanho de Golias. Davi não olha para as coisas tangíveis. Davi não olha para aquilo que ele está visualizando. Davi olha para aquele cenário com os olhos da fé. Não importa se ele tem 2,90 metros, não importa se ele tem um escudo gigantesco, não importa se ele tem uma lança cuja ponta tem só a ponta tem 7 quilos, não importa, você vai tombar hoje,
porque eu vou até você em nome do Deus de Israel. Davi não olha para as circunstâncias de acordo com as circunstâncias, ele olha para tudo que está ao seu redor com os olhos da fé. Ele sabia que quem batalhava, lutava por Israel era o Senhor. E por isso, nós vamos ver isso, ele vai dizer: hoje nós vamos vencer, porque quem vai dar a vitória a Israel é o Senhor. Eu irei até o gigante em nome de Deus, e assim como Deus me socorreu, quando eu matei o leão e quando eu matei o urso, eu tenho certeza de que Ele há de me usar para acabar com esse incircunciso. Irmãos, Davi chega ali, naquele cenário, e vê aquela cena, todo mundo com medo, todo mundo amedrontado. Ele ouve a intimidação de Golias, e ele diz: mas que história é essa? Que negócio é esse? Vocês não fazem nada? Já que não tem ninguém para... eu vou. Ele não se intimida. Por quê? Porque ele olha para a realidade com os olhos da fé. Se o nosso coração e a nossa atitude for semelhante à de Saul, ou seja, a gente encara as realidades da vida a partir daquilo que a gente vê, somente a partir daquilo que a gente vê. Se a gente encarar as circunstâncias da vida somente a partir daquilo que nós vemos, o resultado vai ser intimidação, medo, derrota. Mas quando nós olhamos para as realidades da vida com os olhos da fé, entendendo que até hoje quem luta as nossas batalhas é o Senhor, acreditando que assim como Ele auxiliou Davi e tantos homens dele ao longo da história, Ele há de nos auxiliar. Se nós olhamos para as circunstâncias assim, o que a Bíblia está nos dizendo é que não existe gigante no mundo que possa nos vencer. É quando a gente olha para aquelas circunstâncias e diz assim: Senhor, o meu trabalho é descansar em Ti, é crer que é o Senhor que luta por mim. Quando a gente encara as circunstâncias da vida dessa maneira, a gente vence. Mesmo que a gente só tenha uma funda diante de um Robocop. Que Deus nos ajude a termos para com os desafios gigantescos que nos aparecem, a atitude de Davi e não a atitude de Saul. Uma atitude de fé, de olhar as circunstâncias com os olhos da fé, para não ficarmos intimidados, acovardados e sermos derrotados. Por isso que a gente vai encerrar cantando e pedindo a Deus que Ele nos ensine a vivermos a partir da fé. Vamos orar. Ó Deus, perdoa-nos quando somos tão incrédulos, tão medrosos, e quando muitas vezes não confiamos no Senhor. Pelo contrário, acreditamos na nossa capacidade, depositamos toda a nossa confiança nos nossos recursos, na nossa inteligência,
nas armas deste mundo. E todas as vezes que assim o procedemos, desprezamos o Senhor. E uma hora, isso pode se voltar contra nós. Certamente se voltará contra nós. Que as verdades que aqui ouvimos possam nos auxiliar, nos edificar e nos ajudar a vivermos a partir da fé, descansando e confiando no Deus que auxilia os seus filhos a lutar e a vencer as suas batalhas. Nós assim oramos e te pedimos, em nome de Jesus.